ouvir vozes, ter uma crise de ansiedade, passar semanas sem conseguir sair da cama. Hoje, provavelmente, essa pessoa seria acolhida por uma equipe de saúde. Poderia procurar um psicólogo, um psiquiatra e receber um tratamento baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, pessoas com sofrimento mental foram chamadas de loucas. Em diferentes momentos da história, também eram consideradas possuídas por espíritos malignos ou castigadas por forças sobrenaturais. Muitas foram excluídas da convivência social, outras viveram atrás das grades. Algumas foram acorrentadas e milhares passaram anos internadas em manicômios. No Brasil, um dos episódios mais marcantes dessa história aconteceu no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. O local ficou conhecido internacionalmente após o livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, que revelou condições desumanas vividas por milhares de internos ao longo de décadas. Muitas pessoas que estavam ali sequer tinham um transtorno mental. Algumas eram pobres, outras tinham deficiência. Havia mulheres consideradas inconvenientes, pessoas rejeitadas pela família e tantos outros que simplesmente não se encaixavam nos padrões da época. É difícil imaginar isso acontecendo hoje, mas conhecer essa história nos ajuda a entender por que a psicologia existe e por que o dia 27 de agosto representa muito mais do que uma profissão. Representa uma mudança na forma como passamos a enxergar o sofrimento humano. Hoje eu quero contar essa história. Hoje eu vou conversar sobre 5 pontos. Primeiro, como o sofrimento mental era compreendido antes da psicologia. Segundo, como nasceu a psicologia científica. Terceiro, como a profissão foi regulamentada no Brasil. Quarto, onde o psicólogo atua hoje e por que ele faz parte de um cuidado integral. E quinto, porque eu escolhi ser psicóloga e continuo acreditando que compreender o comportamento humano pode transformar vidas. Vamos começar. Primeiro ponto. Como começamos a compreender o sofrimento humano? Durante muitos séculos não existia psicologia. Também não existia psiquiatria como conhecemos hoje. Quando alguém apresentava comportamentos diferentes, crises emocionais intensas ou alterações importantes da percepção da realidade, quase sempre a explicação vinha da religião, da moral ou das crenças da época. Isso significa que todas as pessoas pensavam da mesma maneira? Não. Cada período histórico teve suas próprias formas de interpretar o sofrimento humano, mas uma coisa era comum: faltava conhecimento científico. E quando não entendemos um fenômeno, muitas vezes passamos a temê-lo. Foi somente entre o século XVIII e XIX que começou um movimento importante de mudança. Médicos e pesquisadores passaram a defender que pessoas com sofrimento mental deveriam receber cuidado e não apenas punição ou isolamento. Esse movimento abriu caminho para uma transformação que mudaria completamente a história da saúde mental. E é justamente aí que nasce o segundo ponto. Quando nasceu a psicologia? A curiosidade sobre o comportamento humano existe há milhares de anos. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles já faziam perguntas sobre pensamentos, emoções e escolha. Mas a psicologia como ciência nasceu oficialmente em 1879, quando William Wundt criou na Alemanha o primeiro laboratório dedicado ao estudo científico dos processos psicológicos. Pela primeira vez, compreender a mente humana deixou de ser apenas uma reflexão filosófica, passou também a ser objeto de investigação. Ao longo das décadas seguintes, surgiram diferentes formas de compreender o comportamento humano. Cada uma contribuiu à sua maneira para ampliar nosso conhecimento e a psicologia continuou evoluindo. Hoje, além da experiência clínica,
Clínica contamos com milhares de pesquisas que ajudam a identificar quais intervenções apresentam melhores resultados para diferentes problemas. Percebe como a história da psicologia acompanha a própria evolução da forma como entendemos o ser humano? Mas talvez você esteja se perguntando como essa ciência chegou ao Brasil e quando o psicólogo passou a existir oficialmente como profissão. É exatamente isso que eu vou contar agora. Antes de continuar, quero aproveitar para fazer uma pergunta. O que mais chamou sua atenção até aqui? Foi descobrir que pessoas com sofrimento mental já foram acorrentadas, que muitas eram consideradas possuídas por espíritos, ou a história do Hospital Colônia de Barbacena? Escreva aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler as reflexões de vocês. Isso também me ajuda a produzir novos conteúdos sobre saúde mental. Se esse vídeo tá fazendo sentido para você, aproveite para curtir e se inscrever no canal. Terceiro ponto: como nasceu a profissão de psicólogo no Brasil? Enquanto a psicologia crescia em diferentes partes do mundo, o Brasil também começava a construir sua própria história. Em 27 de agosto de 1962, foi sancionada a Lei 4.119, que regulamentou a profissão de psicólogo e definiu a formação necessária para seu exercício. É exatamente por isso que comemoramos o Dia do Psicólogo nessa data. Alguns anos depois, em 1971, foram criados o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais responsáveis por orientar e fiscalizar o exercício ético da profissão. Mas, na minha opinião, a maior transformação não aconteceu apenas nas leis, ela aconteceu na forma como passamos a enxergar as pessoas. Durante muito tempo, a resposta para o sofrimento era o isolamento. Hoje, buscamos acolhimento, ciência e cuidado. Esse caminho também foi marcado por mudanças importantes na saúde mental brasileira. A reforma psiquiátrica propôs substituir um modelo centrado nos grandes manicômios por uma rede de cuidado mais humana, valorizando o tratamento em liberdade, a reintegração social e o respeito aos direitos das pessoas com sofrimento psíquico. Ainda existem desafios, mas olhar para essa trajetória mostra o quanto evoluímos, e talvez a maior prova dessa mudança seja onde encontramos psicólogos hoje. Quarto ponto: onde o psicólogo atua hoje? Quando alguém fala em psicologia, muita gente imagina apenas um consultório, mas a profissão está presente em lugares que muitas vezes passam despercebidos. Um psicólogo pode acompanhar um paciente internado em um hospital, pode atender uma pessoa em intenso sofrimento em um CAPS, pode fortalecer famílias em um CRAS, pode trabalhar em escolas ajudando crianças, adolescentes, professores e famílias, pode atuar em empresas promovendo saúde mental e prevenção do adoecimento, pode contribuir com o sistema de justiça, com equipes esportivas, com a pesquisa científica, com universidades, com emergências e desastres. E claro, na clínica, percebe? A psicologia não cuida apenas dos transtornos mentais, ela cuida de pessoas e nenhuma pessoa é resumida a um diagnóstico. Por isso, hoje falamos em um cuidado biopsicossocial e, para quem deseja, também espiritual. Isso significa compreender que nossa saúde é influenciada pelo corpo, pelas emoções, pelos pensamentos, pelos relacionamentos, pelas condições de vida, pela cultura, pelos valores e, para muitas pessoas, pela espiritualidade. É justamente por isso que psicólogos trabalham em parceria com psiquiatras, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, educadores físicos, fonoaudiólogos e tantos outros profissionais. Porque ninguém cuida de uma pessoa inteira sozinho. Quinto ponto: por que eu escolhi ser psicólogo? Existe uma pergunta que me acompanha desde muito cedo. Por que eu sofro e por que as pessoas sofrem? Essa pergunta não nasceu na faculdade, ela nasceu dentro da minha própria história. Minha mãe enfrentou sofrimento psíquico ao longo da vida e durante muitos anos eu quis entender aquilo que para mim parecia não fazer sentido. Talvez tenha sido ali que comecei, sem perceber, a caminhar em direção à psicologia.
Quando escolhi essa profissão, eu não estava escolhendo apenas uma carreira. Eu estava escolhendo entender por que eu sofro e por que as pessoas sofrem e principalmente como ajudá-las a sofrer menos e viver uma vida melhor. Hoje eu acredito que a psicologia não existe para eliminar toda a dor, porque sofrer faz parte da experiência humana. Ela existe para ajudar as pessoas a compreenderem melhor a própria história, a desenvolverem novas habilidades, a fortalecerem relações importantes e a construírem uma vida mais coerente com seus valores. É por isso que acredito tanto em uma psicologia baseada em evidências, uma psicologia que une ciência, ética e acolhimento. Não para oferecer respostas prontas, mas para caminhar ao lado das pessoas nos momentos em que elas mais precisam. Eu gostaria de terminar com uma reflexão. Se hoje podemos falar sobre ansiedade, depressão, bipolaridade, luto, trauma e tantos outros temas com mais respeito, isso aconteceu porque muitas pessoas dedicaram a vida a estudar o comportamento humano, a substituir o medo pelo conhecimento, o julgamento pelo cuidado e o estigma pela compreensão. Talvez seja exatamente isso que comemoramos no dia 27 de agosto, não apenas uma profissão, mas a possibilidade de olhar para quem sofre e dizer: você não precisa enfrentar isso sozinho. Se esse vídeo fez sentido para você, recomendo assistir também ao vídeo sobre regulação emocional, porque compreender nossas emoções é um dos primeiros passos para cuidar da saúde mental. E se você está vivendo um momento em que tudo parece ter perdido o sentido, também vale assistir ao vídeo sobre crise existencial. Ele complementa muito esse vídeo. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Talvez alguém ainda acredite que pedir ajuda é sinal de fraqueza, mas na verdade, pedir ajuda pode ser um dos maiores atos de coragem que uma pessoa pode ter.